Boa noite. Boa noite, tá. Bom, eu vou passar para a próxima pauta nossa, que é em relação à lei do uso do solo. Aproveitando o pessoal da CEPLAN aí, eu vou dar um breve histórico das coisas, como é que está acontecendo. Professor Nilson, pessoal da CEPLAN. O Conselho Gestor tem conversado bastante a respeito da lei de uso do solo, surgiram muitas dúvidas. A Secretaria de Planejamento dispôs um dia por semana, nós tivemos, se eu não me engano, acho que 3 reuniões com os técnicos da CEPLAN para tirar dúvidas. E o que eu gostaria de passar para vocês é o que está sendo discutido até o momento, as dúvidas que ficaram ainda e não tiveram um retorno técnico suficiente para um convencimento, né? Então, veja que o que eu vou passar aqui para vocês é um apanhado, né, dos principais pontos que estão gerando conflitos, que o pessoal vem comentando a respeito. Eu não sei se todos os conselheiros leram, né, é um assunto muito técnico, a lei do uso do solo. Acredito que não é todos que tenham facilidade de entendimento da lei, mas eu vou começar uma primeira questão que sempre veio lá do início, essa dúvida. A lei do uso do solo, ela é lastreada pelo plano diretor, né? O plano diretor é a nossa lei máxima do ponto de vista de urbanismo dentro de uma cidade, e as demais leis que regem, elas são como se fossem anexos, ou elas vêm abaixo do plano diretor. Então, a questão primeira é com relação à própria situação de nós termos uma lei de uso do solo sendo feita antes da revisão do plano diretor. Eu sei que é uma decisão de característica mais política, essa decisão, e entendemos que a cidade tem uma série de problemas hoje com relação ao uso do solo, principalmente aí com relação ao problema que tem de recessão econômica, desemprego, pandemia. O pessoal tenta se empreender em casa, muitas vezes não consegue abrir um CNPJ, porque nós temos uma lei de uso do solo extremamente defasada, antiga, com quase 40 anos de idade, né? E essa urgência da lei de uso do solo, a gente entende que ela é iminente. Mas nos preocupa muito a questão da legalidade de ela acontecer, porque ela está acontecendo com base em uma lei, em uma suposta lei de zoneamento, uma suposto plano diretor que ainda não foi feito e não foi votado, né? Então, nós temos duas situações. Nós temos um plano diretor atual, que é válido, que é o que a cidade tem. E nós temos uma lei de zoneamento lastreada por um plano diretor que ainda tem que ser elaborado e votado. Segundo, inclusive, nós tivemos reunião aqui com o promotor de urbanismo, e ele deixou bem claro que as coisas, as duas leis, elas tinham que ser um espelho uma da outra para poder dar certo. Mas, tecnicamente, nós não estamos vendo qual que é a garantia de uma votação feita por delegados, aonde podem surgir outras questões e outras dúvidas de um plano diretor, saia exatamente igual em um espelho à lei de uso do solo que está sendo apresentada. Poderia ser o seguinte, a lei de uso do solo lastreada em um espelho da lei do plano diretor atual em vigência, mas a gente sabe também que ele não é, porque ele tem situações novas que foram criadas. Então, fica muito a dúvida se amanhã alguém não pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade dessa legislação, por se sentir prejudicado de alguma forma, e por não ter uma base de lastro de uma instância superior em termos... Vocês desculpam, gente, eu sou arquiteto, não sou jurista,
mas eu estou tentando colocar aqui com as minhas palavras a preocupação que nós temos com isso. Tá? Então, essa foi uma questão. Na verdade, nós temos vários pontos, esse eu acho que é a principal com relação à legalidade, né? Eu vi que o professor Nilson já levantou a mão, né? Eu queria saber o seguinte, e aí a plenária decide, se eu coloco aqui todos os pontos, depois a gente dá o tempo suficiente para a CEPLAN poder ir respondendo, ou se nós vamos por tópicos avançando, o que vocês preferem? Sem objeção? Ô, Márcio, eu acho melhor colocar todos os tópicos, porque aí pode continuar discutindo outra semana. E aí, em alguma situação que não vença todos os tópicos, a gente vai pensando. Tudo bem. Então eu vou colocar todas as questões que chegaram, na verdade, é uma compilação de uma forma resumida nos pontos principais. Óbvio que eu não vou pegar aqui e discutir parágrafo por parágrafo da lei, mas eu vou colocar os principais. Mas não era melhor o Nilson responder isso aí? Porque já que a CEPLAN vai responder isso aí... Uma coisa que você pretende colocar a partir de agora são pontos de colaboração à lei de uso e ocupação do solo, pelo que eu estou entendendo. E antes disso, você colocou um ponto que é maior, que me parece mais relevante, que é de que o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo devem dialogar. Ok. Isso. No que eu concordo plenamente, e a gente está trabalhando nesse sentido. Aí eu lhe faria uma pergunta. A gente tem a lei de zoneamento desde quando? Atual. A lei de zoneamento atual nós temos há 40 anos. Exato. Passou por quantos planos diretores? Que eu tenho conhecimento... Sem modificação, nem precisa responder. Pelo menos 2. Sem qualquer modificação. Então, assim, me desculpe, estão colocando um fantasma que ele não existe. Afinal de contas, essa lei está aí há 40 anos e mudou pelo menos 2 planos diretores, pelo que eu sei. E a lei está lá. Então, assim, há uma relação com os planos aprovados? É a minha pergunta. A pergunta minha é inversa. Agora, pela primeira vez, estamos estudando as duas leis juntas. Só que precedemos a lei de uso e ocupação do solo. Mas está ligado, é um fruto do plano diretor. Então, assim, esse papo que eu tenho ouvido e tem me cansado muito, porque é injusto, essa lei de 82 está aí. E sobreviveu a 2 planos diretores. E qual a relação com os planos diretores? Tá? Essa é a minha pergunta. E fico por aqui. Ô, Márcio, eu posso fazer uma contribuição? Pode. Tá. Com relação à pergunta do professor Nilson, com relação aos 2 planos diretores. Realmente, nós passamos por 2 planos diretores. O plano diretor de 1996 foi um plano diretor construído por técnicos. Ele não teve a participação da população. Já o plano diretor de 2008, ele teve veio o Estatuto da Cidade, né, em 2001, e, a partir disso, o Estatuto da Cidade, ele traz essa relevância que o plano diretor, ele tem que ser construído participativo. Então, com relação, por que a lei de zoneamento de 1982 passou por 2 planos diretores e ela está até agora aí? Por quê? Porque quando a arquiteta Maria Helena, ela foi a gestora dos 2 planos diretores, ela até reconhece que o plano diretor de 1996, ele teve a maior participação de técnicos e não de uma população, e o segundo, que é o de 2008, que ele vem com essa visão mais participativa, e depois, posteriormente, ele teria que ser feito a lei de zoneamento. Tanto que no próprio plano diretor de 2008, ele tem um capítulo, ou um artigo, se eu não me engano, eu não vou lembrar falando dessa revisão da lei de zoneamento. E aí, o que ocorreu? Aí é que vem a questão, talvez, da pergunta do professor Nilson. Esse plano diretor, ele veio na gestão do prefeito Tugan Jerome,
quase no finalzinho da sua gestão, em 2009. E aí acabou a gestão desse prefeito, né? Entrou a gestão do prefeito Rodrigo Agostinho. E o Rodrigo Agostinho, ele teve 2 gestões, né? Então, ele começou na gestão de 2009 e foi terminar na gestão, acho que 2016, 2 gestões. O que ocorreu? Ocorreu que, na gestão desse prefeito, ele não fez o que deveria ter sido feito, a revisão dessa lei de zoneamento. Só que o que ocorreu? Aí, o plano diretor, ele fala que ele tem uma validade de 10 anos. E aí, ele ocorreu em 2 coisas. Ele não fez essa revisão e aí ainda deixou esse plano diretor, como que eu falo, perder a sua validade. Então, é por isso que hoje a cidade ela tem um plano diretor que ela precisa ser revista urgentemente, porque ele perdeu a validade conforme a lei federal, e, ao mesmo tempo, realmente tem que fazer a lei de zoneamento. Pois então, André, o que eu estou querendo dizer é que a gente está fazendo isso. Pela primeira vez, depois de 40 anos, a gente está unindo o plano diretor e a lei de zoneamento, e trabalhando ao mesmo tempo. Não, mas... Não, professor, o que está ocorrendo? Você está falando que há 40 anos passamos por 2 planos diretores e a lei de zoneamento não teve qualquer alteração. Então, como que fica? E qual a imprescindibilidade... Peraí, qual a imprescindibilidade disso? Desculpa. Já que os planos diretores se sucedem, pelo menos 2 se sucederam, e a lei de zoneamento ficou lá, impávida e colosso ali desde 82. Peraí, calma aí. Então, dizer que o problema que tem hoje de a gente fazer primeiro a lei de uso e ocupação do solo e depois trabalhar com o plano diretor, arranjar problemas, porque a gente sabe que a gente está numa véspera de eleição, ano que vem tem eleição, então tudo vira um problemão, né? Então se arranja problema onde não tem, né? E porque pela primeira vez estamos encarando essa situação de discutir as 2 leis. A única coisa que fizemos, por uma orientação de governo, foi a de trabalhar primeiro a lei de uso e ocupação do solo. Mas não significa que a gente já não está trabalhando junto com o plano diretor. Isso garantia ao promotor. E é o que estamos fazendo. Não, pela primeira vez, diga-se de passagem. Então, em 96 não aconteceu isso, não aconteceu isso, e não aconteceu em 2008. E ninguém fala nada. E resolveram falar agora que nós estamos trabalhando. Beleza, né? Tá, então o senhor está me falando que os 2 planos... Pelo amor do santo Deus. O de 96 e o de 2008... o senhor está me falando que o 96 e os 2008, eles são parecidos. Então, assim, eles não tiveram participação. E há uma diferença entre eles. Agora, o que está acontecendo? Está acontecendo que, para que vocês trabalhem a lei de zoneamento, vocês têm que trabalhar em cima de um plano diretor, que é já no início da colocação. E essa lei de zoneamento que vocês estão trabalhando com uma cartografia, com um mapa do zonamento, num plano diretor que não foi aprovado ainda. Então, aí que estão falando. E o pior... Só um momentinho. E o pior dos problemas ainda é a não participação popular. Esse que é uma outra questão, porque o artigo do plano diretor, ele fala como deve ser a participação popular. Eu lhe pergunto, você foi em alguma das audiências públicas? Das 5 que tiveram? Eu participei de dos 2 diretores, de 96 e o de 2008. Como eu participei de planos diretores completamente diferentes na sua questão, que um era participativo e o outro era tecnicista, na minha visão, nós estamos tendo uma lei de zoneamento tecnicista. Então, eu não posso compartilhar se eu venho de um plano diretor participativo. Bom, a gente sabe o que deu nisso, né? Mas eu não vou nem entrar no mérito do plano de 2008, que tem o floresta urbana e coisa e tal, não vou entrar nisso, não vou polemizar, mas o que eu quero dizer é que as audiências públicas ocorreram conforme a orientação do Ministério Público, 5 delas. Amanhã nós vamos discutir novamente, a gente está discutindo nas instituições e entidades que pedem, nós vamos na Senag discutir também. A gente tem prazo para sugestões, que era até o final do mês passado, passamos para o dia 8, e tem vindo colaborações.
E é interessante que as colaborações são muito pontuais, o que me parece dizer que a Luz é bastante razoável como projeto de lei, porque as solicitações que têm vindo até agora, a gente já fez um levantamento aqui, elas são muito pontuais e se repetem muito, que é desdobro, que é algumas questões muito pontuais, né? Então, assim, não acho justo, André, da forma que você coloca, que não há participação. Há sim, basta querer, né? E novamente, conforme a orientação do Ministério Público. Professor, dessa forma que você está falando, realmente, basta querer, mas, infelizmente, essa forma de estar levando a lei de zoneamento, ela se contradiz com a lei municipal, a 5.008, que é o plano diretor. Então, é aí que está o problema. Cláudio? Pode falar. Bem, é uma questão, óbvio, que bastante cheia de sutilezas e bastante, não se pode esquecer, como o secretário comentou, os discursos em prol de uma abstrata situação, em cima de uma concreta situação, podem ser jogados para qualquer lado, tá? Então, eu entendo, respeito a manifestação de todos, mas a minha ponderação é muito mais direta. O que a gente tem que analisar é, dentro do projeto hoje em andamento, quais aspectos estão discordantes do atual plano diretor. A primeira coisa é essa. O que está sem coesão com o atual plano diretor pode sofrer, sim, qualquer questionamento jurídico. E o que está sendo feito em relação ao futuro plano diretor vai sofrer questionamento jurídico, porque o futuro plano diretor legalmente ainda não existe. Então, não dá para fazer isso. A expectativa de direito não é um direito. Mas, eventualmente, dá para se fazer uma estratégia legislativa, que é estabelecer uma vacatio legis, especificando até do quê, ou dividir em duas leis, e um passa a ter validade imediata e uma vacatio legis para frente, que é o período entre a publicação, a aprovação da lei e a vigência da lei. Só para vocês terem noção, você pega o Código Civil, ele foi aprovado em 2002, e a vacatio legis é o período para poder entrar em vigência, foi de 1 ano, teoricamente, para a sociedade poder se adaptar a essa nova legislação, que é mexer na vida de todo mundo ao longo desse 1 ano. E aí, os tribunais aceitaram quando a gente usava leis e artigos do novo Código Civil, mesmo dentro desse 1 ano que estava ocorrendo, às vezes a gente já podia aplicar numa situação real em que havia acordo entre as partes ou coisas assim, ou interesse público, e o tribunal falava, as partes podem seguir, porque ilegal não é, uma vez que a lei está valendo, vai ter vigência no futuro. Então, chama atenção para duas coisas. Fazer o zoneamento agora não é o ilegal, fazer o zoneamento agora baseado no que está no plano diretor hoje, não pode ser discordado em termos de conteúdo, quem quiser discordar processo vai discordar, e se identificarmos no atual projeto de lei os itens que não estão embasados no atual plano diretor, esses sim poderão e deverão possivelmente ser objeto de questionamento judicial. E no meio do caminho, eventualmente identificado tais situações podem entrar em vigência posteriormente, estabelecendo isso que a gente chama no direito de vacatio legis. É uma alternativa também para mitigar esse conflito, porque mesmo correndo discussão judicial, se eu fosse assessoria jurídica da prefeitura, ocorreria a situação de discussão judicial, mas depois de alguns meses, no ano que vem, o plano diretor vai estar discutido e aprovado. E quando ele tiver aprovado, tudo que tiver coerente com o novo plano diretor vai valer. E o que não tiver coerente vai ser automaticamente revogado pelo plano diretor vigente e vai ter que ser refeita aquela lei. Então, acho que o processo pode andar. O que a gente tem que zelar é essa segurança jurídica. Tá? Obrigado, Cláudio. Maninho.
Professor Cláudio, eu só tenho uma dúvida, só para complementar aí, eu gostei da colocação do professor Cláudio. A minha única dúvida com relação, além disso daí, é o trabalho que a gente tem, né? Porque a gente já não tem muita participação. Você imagina a gente aprovar, depois chegar lá o plano diretor rever, e aí a gente tem que fazer novas audiências, novas participação. Então, é isso só também uma preocupação, mas eu gostei da sua colocação. Se me permite, já que eu fui citado, eu entendo, André, sua preocupação, mas eu acho que é muito mais educativo e pedagógico para a sociedade discutir o processo esse ano, aprovar, e, se necessário, discutir de novo e aprimorar o ano que vem, se necessário, fazer isso também em 2023, porque, no fundo, quando o secretário cita do plano da Lei de Zoneamento de 82, eu acredito que deve ter tido umas 30 ou 40 legislações posteriores que as atualizaram. A cidade é um processo dinâmico, a gente tem que ter, no mínimo, um plano diretor a cada 10 anos, mas nada impede que, ao longo desses 10 anos, a sociedade se mobilize, se organize e altere o plano diretor pontualmente. Então, isso daí eu acho que é um aprendizado democrático e a gente não tem que ter medo. Cofani, só uma coisa que eu quero complementar. Mas é que você está falando de uma lei de zoneamento de 1982. Nós estamos falando de uma política federal de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Então, tem algumas coisas que a gente precisa acertar nessa questão antes de impor uma lei de zoneamento, né, mais tecnicista, ou uma lei de zoneamento mais participativa. Então, essa questão, desculpa, fala, secretário, desculpa. O que eu queria apontar é que as alterações que foram feitas na Lei de Zoneamento de 82 não tiveram relação alguma com os planos diretores aprovados. Foram casuísticas, foram relativas a corredores comerciais, foram pontuais. Aí ninguém falou nada. Interessante, né? Ninguém fala nada. Né? E não tinha relação qualquer com os planos diretores, tanto de 96 quanto de 2008. E ninguém levantou a questão. Interessante, né? É isso. E nessa linha, só para encerrar, porque André que está falando, né? Isso, professor Nilson, foi levantado sim a questão. Até a própria arquiteta Maria Helena, que foi a coordenadora dos 2 planos diretores, ela conversou com os gestores públicos, que eram o prefeito, de qual era a maneira correta de fazer essa lei de zoneamento. Por isso, a dificuldade de ser implantada dentro do município. A dona Maria Helena foi muito boa para alguns empresários de Bauru. Para mim, não vale nada. Pelo amor de Deus, professor Nilson, esquece o passado, porque nós temos que fazer Bauru andar. A gente sabe que é oposição, sabe que cada um olha o umbigo dele. As falcatruas do passado, ninguém vai falar aqui. Mas agora, cortamos o dinheiro da turma. Entendeu? A coisa acabou o esquema. Pelo menos eu não vi nenhum até agora. Entendeu? Então deve ser bom para o Jornal da Cidade, um monte de gente. Para mim foi uma porcaria. Me irrita até de falar no nome dela. Mas Márcio? Minha vez. Cláudio, fala. Não, é que eu fui citado, só para finalizar. Permite, Héder? Opa, por favor. Só para finalizar, a questão que a Andréia, que eu acredito que a Andréia está falando, que a Andréia está comentando sobre participação e modelo, isso tudo é uma discussão que, no futuro, que se quiser, discuta na justiça. Por quê? O poder público municipal entende que está seguindo um padrão que ele conversou, inclusive, perante o Ministério Público. O poder público deve estar fazendo isso, se documentando e se fundamentando. Discordar da metodologia, a vida inteira eu vi pessoas fazerem isso, não obrigatoriamente fundado na realidade. Hoje eu assisto um país onde a gente assiste uma imprensa falando mentira para todo lado, todo dia, e o que o Maninho falou é grande verdade. Uma parte desse país está com abstinência de corrupção e de sacanagem. Então, lembro isso sempre, mas eu acho que a prefeitura tem todo o direito de tocar o procedimento e quem for contra discuta depois. Você tem razão, professor Cláudio, é isso mesmo.
Ô, pessoal, só uma questão de ordem aqui. Não seria melhor você, Márcio, expor tudo para depois comentar? Senão nós não vamos acabar isso hoje. Espera um pouquinho, Alfredo, deixa eu falar, depois o Márcio continua. Não, deixa eu só então finalizar com o Raeder, porque isso daí era a questão principal do CERN. O resto são discussões técnicas em cima do que está sendo proposto. Aí depois eu faço a sequência e a gente discute dentro do conselho, tudo bem? Raeder, então pode falar. Bom, longe de mim querer criar polêmica aqui, não defender o poder público, nem defender a sociedade civil, eu faço parte da sociedade civil, teoricamente eu deveria pender mais para a comunidade, né? Mas eu sou uma pessoa que ouve sempre os dois lados da moeda. Eu acho o seguinte, eu estou no Conselho do Município desde 2014, fevereiro de 2014, e de lá para cá a gente vem ouvindo, passou o Rodrigo, passou o Gazeta, passaram vários secretários de planejamento, a gente sempre vem ouvindo a mesma conversa. A lei de zoneamento precisa ser mudada, ela está velha, está antiga, está ultrapassada. E tem a questão do plano diretor também, que ele é mais novo também, precisa ser revisado depois de 10 anos. Quem se sente prejudicado com a lei de zoneamento, que ela não está a contento, e depois vier o plano diretor, que ele vai vir, não sei quanto tempo vai demorar, mas é essa inversão que está ocorrendo, que faça uma nova lei de zoneamento. Daqui a 2 anos, viu que a lei de zoneamento não tá dentro do plano diretor, não está ficando legal, faz uma nova lei de zoneamento, que não pode ficar, vamos esperar para ver se vai fazer, se não vai fazer o plano diretor, não vai, fica essa lenga-lenga e a gente não sai do lugar. O governo, a prefeita falou, faça a lei de zoneamento primeiro, então vamos mirar a lei de zoneamento, vamos fazer uma lei de zoneamento, depois vamos fazer o plano diretor, se não estiver legal, refaz o que não está legal na lei de zoneamento, mas a gente não pode ficar esperando, entra ano, sai ano, essa mesma conversa, vereador cobrando para fazer lei de zoneamento. Você pode fazer hoje uma escola de datilografia no centro, mas não pode fazer um hospital, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Então, a gente parou no tempo, galera. E eu acho, em relação ao Maninho, eu concordo com ele na parte de, o que passou, passou. Não estou falando da parte de corrupção, essas coisas não é o foco, mas o que passou, passou. Vamos olhar para frente, vamos olhar o futuro e vamos, todo mundo do conselho, vamos, né, do conselho da CEPLAN, da prefeitura, da cidade como um todo, vamos dar as mãos e vamos fazer um trabalho, vamos contribuir. Ninguém é perfeito, a prefeitura não é perfeita, a CEPLAN não é perfeita, nós não somos perfeitos, e vamos dar as mãos e vamos fazer uma melhor lei possível. Se ela tiver falhas lá na frente, vai passar pelo legislativo, deve ter audiência pública lá no legislativo também, e se tiver legal, vamos rever a lei, o que não dá para ficar patinando, a gente patina, Bauru é uma cidade que vive patinando e não sai do lugar, gente. Essa é a minha revolta com a cidade não cresce, todas as cidades da região, Ribeirão Preto, Rio Preto, Campinas, todo mundo cresce, Bauru parou no tempo, pelo amor de Deus, vamos olhar para frente. Enriquece aqui, hein? Sim, tem meia dúzia que enriquece, né, Maninho? Mas a maioria está vivendo na pobreza, meu. Vamos olhar para frente, gente. Deixa esse zoneamento estocado e vamos nos unir, vamos fazer a melhor lei possível. Essa é a minha opinião. Então tá bom. Pessoal, vou dar sequência aqui sobre outros aspectos. Vamos entrar nos aspectos um pouco mais técnicos, né? Uma delas se refere, eu compartilhei a tela aí com vocês, de separar da lei do zoneamento, é uma análise que nós fizemos, né, alguns técnicos fizeram, foram sugestões que foram chegando, mas... Márcio, eu queria saber se você vai pontuar isso para mandar para a CEPLAN, para a gente poder... Vamos. Não, eu vou sim, Nilson. Eu vou, inclusive, amanhã, nós devemos também apresentar lá junto da Senag para debater conjuntamente, tá? Tá bom. Só com as sugestões, viu? Nesse sentido, tá, mas vamos sim. Uma das coisas com relação a esses artigos, que nem tem o artigo 124, 125 e 126, eles lidam com relação a ruído, né? Então, o que ele fala, né, no artigo 124? As medições de ruído devem ser efetuadas por agentes e tal. São coisas que estão mais relacionadas a um código de postura municipal, porque elas podem serem transformadas ao longo do tempo numa cidade, né? Aqui, ó, no artigo 125, por exemplo, né, fala que não estarão sujeitos a proibições da lei de sons aparelhos sonoros usados em propaganda eleitoral,
sirene de aparelho sonoro como viatura, detonação de explosivo, manifestação de festividade religiosa e carnaval, passeata, desfile, sinos de igreja, inclusive fala aqui que os sons do sino não pode durar mais do que 60 segundos, e aí com intervalo de 15 minutos, enfim, são coisas que são muito específicas, que eu acho muito, o que a gente analisou, muito complicado. Isso está engessado numa lei que às vezes demora tanto tempo para ser vista. Isso caberia mais um código de postura, questões desse tipo. E outras, que nem o artigo 126, né? Estabelecimentos que comercializam bebida alcoólica e que funciona com porta e janela, ou qualquer vão aberto, ainda que utilize terraço, varanda, ou espaços assemelhados, bem como aqueles cujos funcionamento causa prejuízo ao sossego público, não pode funcionar da 1 às 5 horas. Gente, nós estamos numa metrópole, numa cidade crescendo, quer dizer, aí se um supermercado 24 horas vende o produto, ele vai ter que fechar as portas. Então, é uma coisa que você começa a engessar algumas questões, que isso pode ter um regramento próprio, que pode ser modificado ao longo do tempo. Então, em relação a esses artigos, a gente acha que deveria ser separado, né, do restante da lei e fazer uma lei de postura que facilitaria no futuro essas questões, dando mais flexibilidade, né. Com relação a parâmetros aí de incomodidade, a lei prevê o cumprimento de medidas de nível de ruído, de acordo com o quadro 14, o quadro 11, quando você pega na legislação. Só que, no entanto, ela não apresenta qualquer outro critério técnico que precisa ser especificado, né, para exemplificar. Onde que vai ser feita a medição exatamente para se determinar o ruído, né? Como que vai ser feito isso? E o ruído do fundo, como é que vai filtrar? Eu vi que a lei está se lastreando muito nas questões da BNT, e por curiosidade nós fomos buscar estudos de sons feitos em várias cidades. Curitiba tem vários nesse sentido, São Paulo, tem mais 2 cidades que nós achamos, e nenhuma consegue atingir um nível de ABNT, porque você tem ruídos de fundo que camuflam o barulho real. Então, eu acho muito, a gente analisando, muito complicado você colocar essas questões de uma forma, numa lei de uso do solo, né? A gente entende que isso aí é uma coisa que deveria ser vista à parte, né? Sobre um outro assunto, sobre as EIs. Eu vou descompartilhar essa tela, senão vai gerar confusão aqui. As EIs, a não definição, vamos dizer, de EIs com parâmetros específicos aí possíveis, né, vai resultar numa divergência entre o plano diretor, que definirá as possíveis EIs, e o que está estabelecido como zona de uso a ser definida na lei de zoneamento, né? Por exemplo, se a gente pensar nas EIs já definidas no plano diretor, quando suas regularizações terão dimensões de lotes específicos e por vezes menores do que o previsto no zoneamento, é uma coisa. Agora, hoje a CEPLAN, para aprovação de projetos, tem exigido aí áreas de lote mínimo, conforme zoneamento, para aprovação de projetos, né? O ideal era criar um artigo que garanta que as EIs tenham padrões e índices urbanísticos especificados em lei própria, talvez, né? Talvez seja essa uma solução. É um pontuamento que nós fizemos, né? Outra sugestão é que, ainda que as EIs, que a criação das EIs permita que os proprietários utilizem usos diversos, né? Porque vai que não tenha linha de financiamento específica para uma habitação de interesse social, aí você vai ficar com aquilo, um vazio urbano engessado também, esperando que um órgão público, um agente financiador, tenha uma linha própria para utilizar. Então, tem que ter um mecanismo aí de equilíbrio para poder dar destinação a essas áreas, se isso não for possível. Uma outra pontuação que foi feita, que muito se discutiu, é com relação às vagas, tanto em edifícios residenciais, comerciais, vagas de automóveis.
a gente percebe que tem praticamente 4 páginas aí da legislação, trazendo e normatizando a questão de vagas. E a gente entende como, às vezes, um contrassenso, porque acaba sendo um estímulo ao uso do carro. Se eu tenho parâmetros rígidos para ter vagas o suficientes num local e num ponto A e num ponto B, eu pergunto qual que é o incentivo que eu tenho a utilizar métodos alternativos de locomoção, ou uma bicicleta, ou um aplicativo, ou qualquer outro tipo de transporte, ou uma carona, né? Porque se eu tenho facilidade de carro, então eu estou cada vez mais induzindo ao uso do carro. E nós não temos no plano, né, na lei de uso do solo, ainda definido as questões de alargamento de vias para comportar esse aumento de volume de veículos. Tem dados interessantes que estão sendo divulgados, como, por exemplo, a diminuição do número de cartas que as pessoas vêm tirando, né? Saiu, acho que o Jornal da Cidade faz pouco tempo, reduziu em 14% o número de CNH sendo tiradas, ou seja, as pessoas estão menos propensas a dirigir automóveis. A gente não sabe daqui 10, 20 anos quais novas tecnologias terão de transporte, ou de transporte público, como é que vai ser. Então, a questão das vagas é uma coisa que o mercado mesmo regula. Se um empreendedor ele faz um prédio e ele não põe vaga de garagem, e ele sabe que o consumidor dele exige 2 vagas de garagem, o que vai acontecer com esse empreendedor? Ele vai micar com o empreendimento dele, né? Então, quem precisa da vaga, quem necessita para o mercado dele, ele acaba se adequando e colocando. Ou ele vai perder mercado e não vai sobreviver, né? Então, é uma questão, por isso que a gente fala que é uma questão muito mais ligada ao mercado, questão de direcionar número de vagas, do que do ponto de vista, às vezes, urbanístico, para se resolver. Então, fica essa sugestão. Uma outra sugestão que foi levantada, né? O centro expandido proposto na região da Vila Cardia carece de mais... É o que eu estou lendo aqui para vocês, para ficar mais fácil. O centro expandido proposto na região da Vila Cardia carece de mais análise e explicações, uma vez que se trata de um loteamento antigo, com muitas residências e calçadas com larguras de no máximo 1 metro de largura. Dessa forma, gostaríamos de saber quais são os planos futuros para a região em termos de acessibilidade e mobilidade. Outro fator que chama atenção é que o coeficiente de aproveitamento se apresenta com valor inferior à zona central, o que certamente não incentiva a construção residencial, podendo, a médio e longo prazo, trazer os mesmos problemas de esvaziamento de habitação que hoje já ocorreu no centro da cidade. Então, é uma colocação técnica que o pessoal levantou com relação à Vila Cardia. Mais um item, né? A gente sentiu muita falta de um estudo de interligação do sistema viário na questão das vias arteriais da cidade, né? Para dar uma maior mobilidade. Se a gente tivesse isso, por exemplo, a gente não teria nem a discussão da praça, do que aconteceu. E se a gente já determina que num plano de mobilidade as vias arteriais têm que se conectar, quer dizer, está escrito lá, mas tudo bem, nós entendemos que é uma questão mais de plano diretor, mas ela teria que estar refletida, de repente, na lei de zoneamento. E aí, como é que você vai dar direcionamentos para isso, né? Promovendo, às vezes, numa interligação de uma via com outra, mudança de coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, recuos maiores. Pode levar 40 anos, às vezes, para você fazer uma conexão de uma via para outra, mas se você não criar instrumentos urbanísticos na lei do zoneamento, a gente nunca vai conseguir atingir, né? Um exemplo, né? Vamos dizer que a gente queira conectar hoje a Pinheiro Brizola até a própria Getúlio Vargas, né? Na rotatória ali onde tem a Polícia Federal. A gente sabe que passa por dentro de terrenos ali que são terrenos particulares, mas aí o zoneamento teria que estar prevendo um recuo maior, um coeficiente menor, uma taxa de ocupação menor,
né? Aí entra outros instrumentos urbanísticos que seriam próprios do plano diretor, como direito de transferência de construir, mas a gente não tem isso ainda no plano diretor. Então, essas coisas geram algumas confusões ou como resolver, né? Talvez precisaria ser mais planejado essas interligações, porque praticamente o que a gente percebeu é que o mapa produzido de zonamento é um reflexo do que tem atual, mas ele não faz nenhuma projeção futura dessas interligações, né? Outro item, os coeficientes de aproveitamento, que vem dando pano para manga esse assunto, né? Coeficiente de aproveitamento mínimo, né? Foi criado o que veio na proposta, um coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 1. E a gente não observou um estudo técnico que sustentava a questão de ter esse coeficiente 1, uma vez que não foi informado os parâmetros de infraestrutura urbana que justificavam o uso do coeficiente 1 na cidade toda. Já os coeficientes máximos foram, em média, rebaixados em 30%, que vinha sendo praticado até o momento. E também não foi apresentada uma justificativa técnica para isso, como um estudo apropriado dessa infra de cada região da cidade, para saber se essa aplicação é compatível com o local. A redução desses índices urbanísticos, ele vai acabar refletindo no bolso da própria população, uma vez que, como o adensamento vai ser menor do que ocorre hoje, o que vai acontecer? O que nós estamos observando? Vou falar um pouco mais claro. Hoje eu tenho um terreno na cidade. Vamos dizer que hoje a média aí, nós temos aí um coeficiente 3 na cidade. Se eu estou reduzindo em média 30% os coeficientes, aonde eu colocava, vamos dizer, 30 apartamentos, eu passo a colocar 20 só. Se eu passo a colocar 20, eu vou ter que pegar o custo desse terreno e ratear por 20, não mais por 30. Se eu estou fazendo isso, eu estou subindo o preço da habitação dentro da cidade, e aí eu começo a promover o quê? Um espraiamento da cidade, ou seja, vai se buscar terras mais baratas em periferia. Então, eu estou incentivando a questão de expandir o perímetro urbano, o desenvolvimento das áreas. E aí, o que vai acontecer? Você vai promover esvaziamento no centro, porque ele vai ficando mais caro. E isso também vai refletir, de uma forma indireta, no IPTU. Você imagina que se hoje eu pago o IPTU sobre o valor venal, se o meu valor venal sobe, eu pago mais IPTU. Então, a gente não conseguiu entender tecnicamente o que justificava a não ser olhar com um olhar mais arrecadatório, né? Uma coisa é a gente ter o mapa da cidade e falar, olha, aqui eu tenho sobra de infraestrutura, de sistema viário, ou de energia, ou de água, ou de esgoto, ou de drenagem, e aqui eu não tenho. Então, aqui eu tenho que promover um coeficiente menor, mas ali, se eu tenho sobra, eu posso ter um coeficiente maior. Então, a gente não viu um mapeamento a respeito disso. E outras coisas também vão influenciando. Se eu estou fazendo um espairamento da cidade com isso, e não um adensamento, que foi sempre o que foi conversado, né, dentro do próprio Conselho do Município, eu estou promovendo um aumento da infraestrutura urbana. Se eu estou promovendo um aumento de infraestrutura urbana, mais áreas para serem feitas coletas de lixo, mais áreas para serem feitas coletas de esgoto, mais escolas que eu vou precisar, mais postos de saúde. Então, eu estou criando um mecanismo que, no fim, eu vou encarecer como um todo a cidade. Então, eu acho que precisava ter uma observação mais cuidadosa e mais criteriosa nessa questão, sim, dos coeficientes. Foi a conclusão que nós chegamos. Outro item, né, sustentabilidade e drenagem urbana. Por incrível que pareça, a gente tem problemas graves na cidade em torno de drenagem urbana, problemas graves em fundos de vale, mas a gente não viu uma forma de incentivo nessa lei de zoneamento em se adotar padrões diferenciados, como, por exemplo, a própria pavimentação urbana. A gente tem aí uma cartilha da Secretaria de Obras
que vem lá desde a década de 70, falando em asfalto, e é o que usa porque é o que a prefeitura tem condição de fazer. Mas nós temos possibilidades e aí alternativas. A gente sabe que às vezes você fazer um piso drenante para uma rua, ela é mais caro, mas que incentivo eu poderia dar através da lei de zoneamento a um empreendedor que se dispõe a fazer isso? Talvez um aumento de taxa de ocupação ou de coeficiente de aproveitamento, ou menor taxa de permeabilidade para ele deixar, porque ele já está promovendo drenagem através de rua. A gente tem um problema em Bauru que é o solo colapsivo, todo mundo sabe disso, é um solo muito arenoso. E a gente percebeu também nessa legislação, sendo jogado mesmo para lotes de pequeno porte, lotes aí de 150, 160 metros quadrados, a questão de implantar a drenagem urbana dentro do lote. Tecnicamente, a gente sabe que é uma coisa que a pessoa acaba fazendo para aprovar um projeto, e depois ela acaba cimentando. A primeira trinca que acontece na casa dela, ela acaba cimentando o quintal inteiro e não tem mais drenagem urbana dentro dessas residências, né? E o problema continua dentro da cidade. Então, por que não jogar a questão de drenagem também nas áreas públicas, mais em canteiros centrais, em arruamentos? Mas aí precisa também um empenho da prefeitura em mudar o sistema dela. Nós temos aí uma produção gigantesca de entulho, de resíduo da construção civil, produção de agregados. Eu fui visitar uma época a cidade de São José do Rio Preto, e eles fabricavam bloquetes, tubos, de drenagem, banco, uma série de coisas com o próprio entulho reciclado da construção que eles tinham na cidade. E, de repente, é um método, é um produto que aí nós temos de graça na cidade, e que a Secretaria de Obras poderia também ter usina para produzir esses produtos e também poder dar manutenção, né? Porque a gente fala do asfalto, mas é que a prefeitura só tem lá a usina de asfalto, não sabe fazer outro tipo de pavimentação. Então, é um ponto que a gente precisava pensar, eu acho, porque é uma lei de muito, muito longo prazo, né? Com relação aos sons lá, nós já falamos, e o desdobro também, eu tenho... muita gente tem me chamado com relação a essa questão dos desdobros, né? Eu acho o seguinte, e participei de vários grupos, o pessoal discutindo. Nós temos, por um lado, a prefeitura, que tem um passivo gigantesco, a cidade tem, não digo a prefeitura, porque eu falo a prefeitura porque está sobre a responsabilidade dela, mas a gente tem um passivo gigantesco de infraestrutura urbana na cidade, para ser resolvidos em vários loteamentos. Por um outro lado, a gente tem uma questão que é a própria função social do lote, né? Que ele cumpria a função social. As pessoas fazem desdobro, não é porque querem morar numa casa com 5 metros quadrados de frente, mas porque elas necessitam o que elas podem pagar. Eu levantei um dado muito interessante, que hoje a grande maioria da população consegue levantar aí, juntando renda da família toda, compondo, em torno aí de linhas de crédito de 150 a 160 mil reais para habitação. Então, o que essas pessoas fazem? Elas compram um lote, meio lote, que custa aí 70, 80 mil reais, e com a diferença do valor, elas conseguem empreender e fazer uma casa, né? Então, a questão do desdobro, ela tem que acontecer, não temos como condicionar o desdobro a uma série de infras. Agora, uma sugestão que pode ser feita, que se ative o fundo, por exemplo, que nem nós temos um fundo de desenvolvimento urbano, e a cada desdobro tem uma outorga, alguma coisa nesse sentido, que vá para esse fundo justamente para ser investido nessa infraestrutura urbana. Mas é uma forma de você dar a condição de a pessoa fazer desdobro. Você pode criar regras específicas nesse desdobro, com relação a rebaixamento, plantio de árvore, enfim, mas são questões intrínsecas da lei de zoneamento, e pode também dar outros mecanismos de arrecadação para poder contribuir com a infraestrutura nesses locais. Eu falei rapidamente, gente, senão a gente se alonga aqui, porque o tema é muito extenso, tem muita coisa. A gente vai longe aqui nessa reunião. Então, eu passei assim, os tópicos principais do que teve mais de questões a respeito. E antes de eu passar a palavra a vocês, eu queria
colocar aqui um pedido que foi feito pelo Conselho Gestor, Nilson. Isso vai ser protocolado amanhã. O Conselho Gestor, analisando toda essa movimentação e mesmo as demandas que as pessoas têm participando, está começando agora a ter um engajamento maior, até de técnicos participando. Ele vai fazer uma solicitação ainda de mais uma prorrogação de prazo dos envios das propostas. Então, isso amanhã vai ser entregue para a Secretaria de Planejamento, esse pedido do Conselho Gestor. Eu queria abrir a palavra agora primeiro ao pessoal que já tinha levantado a mão sobre os itens que foram falados, começando pelo Ângelo, por favor. Boa noite. Eu gostaria de fazer alguns comentários. Eu não participei de todas as reuniões, mas eu participei a que era da minha região aqui, que foi na Senag. E tinha provavelmente mais de 100 participantes. Provavelmente outras regiões deveria ter lá uma meia dúzia, 10 pessoas participando. Eu vi algumas fotos. Então, eu acho que tem uma implicação nisso, de que a participação tenha sido prejudicada porque não foi usado a infraestrutura que se montou para o plano diretor. Então, nós temos uma centena de pessoas eleitas, delegados, que poderiam estar participando mais ativamente, poderiam estar ajudando mais ativamente, e que não estão. Eles foram deixados de lado. Eu sou delegado, não me lembro de ter tido nenhuma reunião, chamamento, para explicar as alterações entre plano diretor e lei de zoneamento. E aí eu discordo um pouco, eu já comentei isso algumas vezes. O plano diretor, ele é uma política de Estado, ele não é uma política de governo. Ele deveria ser respeitado, a periodicidade e as tratativas das atualizações de lei. O zoneamento talvez possa ser um plano de governo, né? Então, acho que tem uma grande diferença nisso. E os governantes não levam isso com uma certa consideração junto com a população, né? Então, acho que isso precisa ser um pouco respeitado, essas questões, né? E eu gostaria de colocar uma situação, assim, o Márcio comentou algumas questões mais técnicas, mais miúdas, mas nós precisamos ter uma discussão que estava lá no plano diretor e que implica no zoneamento, que cidade nós queremos. Isso eu não consegui compreender dentro do zoneamento. Que cidade nós queremos para Bauru para os próximos 5 anos ou 10 anos? Nós queremos uma cidade adensada ou menos adensada? Nós queremos uma cidade mais esparada ou menos esparada? Nós queremos uma cidade com mais custo ou menos custo, né? Então, essas discussões que estavam tendo no plano diretor deveriam estar colocadas no bojo inicial, ao meu ver, da discussão. Que cidade nós queremos? Nós temos duas situações, dois viés no zoneamento. Um é com relação à população e outro viés é com relação às atividades produtivas, seja no comércio, serviço, enfim, que geram trabalho, renda, né? Eu percebi que o viés comercial, o viés do trabalho, da renda, do comércio, está mais presente nas discussões do que o viés da qualidade de vida da população. Quer dizer, o que eu quero para o meu bairro? Talvez as pessoas não compreendam o que significa uma ZR1, ZR2, ZR3, né? Talvez as pessoas não compreendam o que é ter um comércio que gere ruído, pó, barulho
próximo da sua casa ou da região. Então, elas só vão perceber isso na hora que acontecer. Por exemplo, uma coisa que eu percebi, por que nós temos somente 2 bairros, que é o Estoril, como os R1? Por que não ter mais bairros R1 dentro da cidade de Bauru? Pegar determinadas regiões, que na Bela Vista, na Falcão, na Cardia, as pessoas querem morar lá, elas não querem sair de lá, elas nem têm condições, eventualmente, de sair de lá e ir para outro local. E elas querem morar em casa, sem estar do lado de um bar, sem estar do lado de um comércio, sem estar do lado de uma clínica médica que fica entupido de carro e ela não tem onde parar carro na frente da casa dela. Aí a gente vê uma questão, uma insistência de transformar o Estoril 1 em ZR2, ZR3, não me lembro que estava colocado lá, apesar da população ali não querer. Né? Então, não sei, é uma coisa que vai contra o desejo das pessoas. Né? Então, assim, por que restringir o ZR1 somente para os bairros fechados e condomínio? Então, a qualidade de vida ela está pouco discutida nessas questões macros de cada região da cidade, de cada intercâmbio de cidade, a sua relação com o trabalho. As pessoas, foi dito lá, precisamos ter uma relação entre morar e trabalhar de 15 minutos. Legal. Tá, então, o que eu vou colocar em determinados bairros, incentivar em determinados bairros, que zoneamento eu vou propor, que tipo de comércio ou de atividade comercial, vamos chamar assim, de atividade comercial, para que eu incentive as pessoas a permanecerem nos seus bairros e não sair da Bela Vista e vir trabalhar na Zona Sul e vice-versa, da Zona Sul e trabalhar lá no Distrito Industrial e assim por diante. Então, eu vou estar diminuindo locomoção, eu vou estar diminuindo situação que gera estresse urbano, eu vou estar melhorando a qualidade de vida. Né? As questões das praças, parques, que Bauru tem reservado, eu vi pouca aderência em transformar essas regiões próximas, essas áreas de lazer, como deixar mais para residência, transformar isso numa ZR1, por exemplo, porque você vai estar numa atividade de lazer, você vai estar com uma praça que não vai ter um prédio em volta, enfim, você vai ter uma série de atividades. Então, essa discussão mais macro que nós estávamos tendo lá no plano diretor, eu não senti essa transferência para a discussão do zoneamento. Então, eu acho que ela teve pouca discussão. Eu não sei como é que foi as reuniões nas outras regiões, como é que se deve, mas eu acho que as pessoas pouco estão entendendo o que é o zoneamento. Acho que o único as pessoas que estão entendendo o que é o zoneamento é as pessoas que estão sendo atingidas por ter uma atividade de CNPJ, que não consegue eventualmente abrir. Fora essas pessoas, as outras pessoas da cidade não estão entendendo qual é o impacto desse zoneamento, que cidade ela quer, que bairro ela quer, como é que ela quer que essa cidade pertença a ela. Então, acho que essa discussão faltou. Faltou usar a infraestrutura que tinha sido montada dos delegados, a dinâmica, tanto por parte da prefeitura quanto por parte do CMB, através da Tânia, principalmente, de trazer palestras, trazer fomento, trazer entendimento, para que as pessoas possam participar das atividades. Né? Então, acho que isso é uma coisa que
está dando pouco reflexo nesse movimento todo, né? E tem algumas questões que o Márcio colocou, que eu concordo, que estão na lei de zoneamento agora, que estão e não funcionam. Por exemplo, vamos pegar a questão do barulho. Nós já temos a lei do silêncio. E as pessoas simplesmente não respeitam. A prefeitura não tem poder, não sei se tem poder ou não tem gente, eu não sei como é que é a estrutura da prefeitura, não consegue fiscalizar, não consegue fechar a atividade comercial, que produz um determinado ruído acima do normal. Se é um bar, normalmente esse ruído está mais à noite e, eventualmente, eu não sei se os fiscais trabalham, tem plantão noturno da prefeitura. Você liga na polícia, a polícia não vai, porque ela não dá conta nem de correr atrás de patrulhamento dos bairros, ela não vai ficar atendendo o barulho de vizinho, né? Então, eu não sei como é que o poder público tem essa condição de fiscalizar, porque nós vamos estar inserindo uma legislação que já temos, que é a lei do silêncio, que nós já temos na questão dos imóveis, para seguir normas de desempenho, e que as pessoas não respeitam. Então, não sei como é que se vai criar um mecanismo dessa fiscalização, né? É um processo que vai se arrastar e, ao meu ver, a prefeitura vai ter que criar um departamento enorme, com uma infraestrutura enorme, com gente 24 horas por dia, para poder correr essa situação toda, né? Então, eu sinto, assim, uma maior parte, as discussões maiores, mais macros, de definições, para depois a gente descer nas questões regionais e micros de cada setor, né? Então, é isso que eu gostaria de fazer como considerações. Obrigado. Obrigado, Ângelo. Tânia? Eu vou pegar até o gancho do Ângelo, porque eu achei que a fala do Ângelo foi extremamente importante, né? Nós temos tido a gente precisa ter um cuidado muito grande, no sentido de que nós não sabemos por quantos anos essa nova legislação vai perdurar, de fato, né? E o que acontece é que, nesse momento, nós estamos tendo um divisor de águas. Então, essa proposta da lei de zoneamento será um divisor de águas. Em que aspecto? Eu acho que será permeável a todo o território urbano, todas as atividades. Esse é um ponto. Com exceção daquilo que foi chamado como ZR1, que o Ângelo já fez esse comentário. Então, Estoril, os loteamentos que tenham controle de acesso, né? Mas, de um modo geral, nós estaremos permitindo tudo em todos os lugares. O que não é permitido, e que tem poucas áreas de permissão, é o que foi definido como CS3, onde tem uns usos extremamente pesados de fato. Mas, assim, por que eu estou dizendo isso? E também não estou dizendo isso por ser contrária a essa permeabilidade, tá? Porque, ao longo dos anos, ficou demonstrado que o fato de se proibir não significa nada, a não ser onde esse resultado acontece de fato, nos loteamentos fechados ou no Estoril, onde tem uma associação de bairro muito forte, muito organizada, né? E principalmente porque tem uma restrição de loteador, porque também, se não tivesse, também seria bem difícil. Mas eu estou dizendo isso porque sempre imaginei mesmo que o zoneamento devesse liberar e permitir. Sempre pensei dessa forma. No entanto, eu acho que aqui fica a mesma ressalva do Ângelo para todos os conselheiros, que é o quê? Nós não estamos protegendo de nenhuma maneira a questão residencial.
E ainda acho que talvez não fosse o caso de se ter muitas ZR1s. Talvez não fosse esse o meu pensamento, não seria talvez esse meu pensamento, minha proposta. Mas eu acho que deveria haver zonas de transição, zonas de amortecimento. Porque eu fico imaginando, ao longo do tempo, né, tudo pode. Ao longo do tempo, o que vai dificultar a própria residência, a moradia. Né? Porque eu terei tantas... Uma coisa é fato, na questão liberação, ninguém precisa ter medo mais. Praticamente tudo será liberado. Eu, como profissional da engenharia, vou me sentir feliz, porque eu nunca mais direi, olha, aqui não pode, ali não pode, porque praticamente se pode em todos os lugares. Tá? Porém, como cidadã dessa cidade, eu tenho que pensar além disso. Né? É minha obrigação cidadã. Então, eu acho que, mesmo tendo residência, ainda poderia ser permitido. Mas desde que houvesse condicionantes. Então, você quer fazer uma boate, vou dar um exemplo mais, eu acho que o mais absurdo até aqui, tá? Porque nem temos tantas boates, no entanto. Quer fazer numa área, olha, pode, desde que você tenha distância você tenha recursos, você tenha local para o carro, você tenha, enfim. Eu não compartilho muito da proibição, porém, eu quero registrar aqui a minha preocupação com uma liberação muito grande. O principal controle e parâmetro de incomodidade ficou definida na questão de ruído. Então, a gente, quando faz a leitura da lei, se eu estiver errada, depois alguém, né, o Nilson, alguém da CEPLAN me corrija, mas está muito ligada ao parâmetro ruído. E aí eu concordo plenamente com o que o Márcio falou. A questão do ruído colocado simplesmente uma tabela da BNT, né, com índices, não estamos tendo parâmetros técnicos claros e consistentes para o funcionamento das coisas. Por quê? Existem fundos de ruído, por exemplo. Existem avenidas que, por si só, ruas que, por si só, o barulho já ultrapassa os limites definidos pela BNT. E aí? Como faremos? Porque aqui o nosso exercício, independentemente do tempo da aprovação, independentemente da vontade, nós temos que fazer o exercício de colocar aquilo que na prática acontece, como é que vai funcionar aqui, para que amanhã ou depois a gente não tenha uma dificuldade imensa em várias coisas. Né? Então, eu queria fazer essas colocações, acho extremamente relevante o posicionamento do Ângelo, nessa questão no território todo, qual é o cuidado que de fato estamos tendo com as moradias, com o morar. Esse é um ponto. Queria fazer aqui alguns comentários. Eu nem sei se essa reunião realmente será suficiente pela complexidade dos assuntos, né? Nós fizemos uma proposta para a CEPLAN de que nós fizéssemos uma avaliação, que também acho que é um exercício fundamental de artigo por artigo da lei. A gente não conseguiu avançar, porque na realidade nós tivemos, na verdade, 2 reuniões na CEPLAN. Na primeira delas, nós fizemos várias colocações, vários posicionamentos. Na segunda, como mudou a equipe que estava na reunião, nós acabamos retomando, mas, na verdade, artigo por artigo não vimos. Por que eu digo isso? Quando o Márcio fez o comentário a respeito do artigo que fala que quem vender bebida alcoólica, que tenha portas e varandas abertas, que tenha terraços, vai poder funcionar até 1 da manhã. Então, da 1 às 5, paralisa. Mas aí nós temos perguntas a fazer. Por exemplo, as lojas de conveniência de postos serão fechadas? Os supermercados que trabalham 24 horas por dia, que vende bebida alcoólica, que tem a porta aberta, vai fechar? Então, eu estou dando só algum exemplo, tá certo? Porque eu entendo que é impossível numa reunião, talvez fosse o caso do CMB pensar num fórum realmente para ter 2 dias de trabalho
para avaliar, porque são essas as questões que lá na frente vão pegar. São essas respostas que precisamos ter, né? Então, no centro expandido, por exemplo, é um dos locais onde está permitido a boate. Mas lá nós temos, na Vila Cardia, por exemplo, as calçadas, como já foi dito aqui, 1 metro de largura, em todo o bairro. Qualquer pessoa que andar que conhece ali a Vila Cardia sabe disso. Se vier uma boate, nós não podemos fazer uma lei pensando assim, não, lá não vai pedir. Não, isso não vai... Não é assim que a gente pensa numa lei. Uma lei é para ser cumprida e, a partir do momento que ela existe, ela vai ser aplicada. Né? Então, esse cuidado é muito grande. E eu não estou condicionando aqui o meu tempo, o tempo de ninguém. Porque nós, queira ou não, nós estamos aqui numa reunião, não sei, no começo, quando eu entrei, estavam umas 29 pessoas, o que demonstra a maturidade de como o Bauru procede. Né? Quer dizer, temos muito a caminhar, temos, mas nós estamos aqui, pensando e discutindo a cidade. Quando a gente para estudar uma lei dessa, toma nosso tempo. Né? Mas, na verdade, isso é instrumento de trabalho. Isso aqui nós utilizamos há 30 anos. Então, nós sabemos que é indiscutível a necessidade de modificação. Isso não se discute mais. É indiscutível que Bauru encontre seus caminhos através de um plano diretor de desenvolvimento de fato social e econômico. Não se discute porque é necessário. Né? Porém, nós precisamos entender também que isso aqui é um instrumento. O zoneamento é um instrumento para as coisas acontecerem ou não acontecerem. Então, eu diria o seguinte, eu acho que nós temos, sim, que nos reunir num esforço muito grande, de dedicação muito grande de cada um dos conselheiros aqui, no sentido de leitura até, de leitura, de ler a lei. E além disso, eu faço aqui a proposta de que se faça urgentemente um fórum, que se tire, que se avalie, porque a gente podia aqui falar 10 outros, 10, 20, 30, 40 itens que surgem dúvidas. Tá? Então, quando a gente pega o parcelamento, o Márcio colocou de uma forma muito boa e muito clara. É muito clara no sentido de que o parcelamento solo é a grande produção da cidade. Quando surge um bairro novo, aquele bairro pode ser bom ou ruim. Então, aqui nós temos que nos preocupar, sim, em estabelecer critérios onde a gente se alinhe muito mais a uma agenda de desenvolvimento sustentável. Nós precisamos caminhar para isso. Não vai ser nada exagerado, mas nós temos que iniciar. Porque nós temos um problema de drenagem crônico terrível e que, se a gente continuar usando somente o asfalto, tudo que nos restará daqui a 10, 15 anos é ver quanto pioramos. Então, era nesses pontos, né, acho que o Márcio colocou várias coisas. A questão do coeficiente de aproveitamento, eu sou uma técnica, então eu sou defensora da técnica. E técnica, para mim, coeficiente de aproveitamento, o que o coeficiente de aproveitamento, ele se traduz? O que ele significa? Se eu estou adensando ou não determinado local. É isso. Quando eu aplico a outorga onerosa, a contrapartida para uma pessoa que está fazendo uma residência unifamiliar, eu, Tânia, discordo. Totalmente. Tá? Por quê? Porque nós temos que ter um cuidado com a política inversa. Quem vai ultrapassar um coeficiente de aproveitamento quando fizer uma residência unifamiliar? Quem comprou um lote, o pobre que comprou um lote pequeno, de 125 metros quadrados. Porque a pessoa que tem dinheiro, que comprou um lote de 400 metros quadrados, ela não vai ultrapassar o coeficiente de aproveitamento, ela não pagará contrapartida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, às vezes, nós não podemos, eu acho que hoje nós temos maturidade, profissionalismo bastante, para não aceitarmos vendas de ilusão. E eu não estou dizendo aqui, por favor, que é isso que essa lei está fazendo, não estou dizendo isso. Né? Eu digo isso muito mais pelo discurso da Demacamp, tá? Não estou dizendo isso, repito mais uma vez, com todo o respeito que tenho à equipe que trabalha, e eu sei o trabalho, eu sei o cansaço, eu sei o desgaste. Então, em profundo respeito ao Nilson, à equipe, não é isso que eu não estou dizendo necessariamente
com relação ao que está aqui. Estou colocando de uma forma bem geral, para que a gente possa pensar algumas coisas. Quando a gente coloca que haverá contrapartida, pagamento de contrapartida, por um prédio comercial, por um prédio industrial, por um prédio que vai exercer atividade que gera emprego e renda, eu, Tânia, sou contra. Principalmente porque a contrapartida sobrecai sobre uma única pessoa neste caso, que é o empreendedor, que é o proprietário, que é o dono da empresa. Porque ele não está vendendo produto algum. E vamos pensar na venda do produto. Quando eu faço um prédio verticalizado que eu estou vendendo. Aí vamos perguntar também, qual é o perfil do comprador? Bauru, qual é o volume de negócios? A questão imobiliária está presente, nós temos que entender. Segundo o Secov, em uma das lives que nós fizemos, né, no começo desse ano, eu acho, o Secov foi bem claro. Nós temos um volume de dinheiro onde a grande maioria da venda, em termos de apartamentos, são apartamentos de 200 a 300 mil reais. E nós estamos transferindo para estas pessoas o ônus da contrapartida, porque nós sabemos que será repassado. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem coisas conceituais, existem coisas... Nós precisamos agilizar, sim. Nós podemos realmente nos esforçar. E eu tenho certeza que aqui tem várias pessoas se esforçando extremamente. Eu não digo por mim só, não, eu digo por várias pessoas que eu conheço, porque a gente está trabalhando e está lendo, a gente está trabalhando e está fazendo, é assim que funciona, mas é necessário. Então, eu acho que esse exercício nós precisamos fazer. Nós precisamos realmente avaliar as consequências futuras. E aí, sim, a gente votar naquilo que é melhor, propor aquilo que é melhor. Quando a gente colocou do centro expandido, é uma coisa, para nós, é importante em que aspecto? Né? O que foi a proposta? Nós temos a Zona Central, que todo mundo conhece, né? Que vai pegar ali da Nações, que vai pegar lá da Nuno de Assis, acredito, até a Duque de Caxias, enfim, essa Zona Central que todos nós conhecemos. Há uma proposta da zona do centro expandido, que vai pegar ali perto do Boulevard, mas que pega toda a Vila Cardim até a Rodrigues Alves. Então, pode ser interessante? Pode ser interessante, mas pelas características do bairro, deve haver algum projeto futuro que a gente não conseguiu enxergar. Então, é este o trato que nós temos que ter. É esse foco que eu acho que a gente precisa ter, tanto do poder público quanto a gente, no sentido de entendimento. O que virá lá na frente, onde a gente pode concordar ou discordar, ou não, olha, realmente, isso foi muito bem pensado, é que a gente não está conseguindo, às vezes, enxergar, né? Então, eu acho que isso tudo é importante. E não sei, fica aqui uma proposta ao CMB, de talvez fazer um fórum com um debate mais apurado, né, para que o conselho, até porque eu só queria, olha, me desculpe, eu sei que eu estou tomando muito tempo aqui na palavra, mas enquanto parte do conselho gestor, eu me sinto, não só eu, mas eu tenho certeza todos os membros, extremamente responsável nesse momento com as consequências futuras. Então, o conselho gestor, ele tem a obrigação de passar isso para o CMB, né? Porque, de uma certa forma, foi assim que vocês nos colocaram em 2019, para que a gente fizesse esse papel, né? Então, todas as nossas falas, tudo que nós temos dito, ou que nós temos, é no sentido de melhoria, é no sentido de que a gente possa evoluir esse processo, que a gente possa evoluir e chegar realmente numa lei adequada, né? Então, era isso que eu queria deixar registrado, tá bom? Obrigado, Tânia. Daré, à vontade. Bom, eu vou procurar não ser tão prolixo e ser mais objetivo. Primeiro, nível de ruído. O que o Ângelo falou, eu acho que está perfeito, porque você só vai se dar conta quando tem um bar do lado da sua casa, e não é meu caso, por isso eu fico tranquilo em falar isso. Ou quando abre uma boate a 100 metros da sua casa.
No caso da ABNT, Márcio, que vocês pegaram, eu não sei qual o número, eu também não lembro de cabeça, mas eu já fiz o trabalho e você desconta o ruído de fundo. Você leva em conta o ruído de fundo, sim. E aí você põe 5 ou 10 decibéis. Sem falar que quando você tem que usar dosímetro em vez de decibelímetro. Então, tem todo aí um aparato que você pode utilizar, né? Eu não vejo nenhum mal em deixar esses artigos restringindo o nível de ruído. Como você falou, o mercado, como a Tânia falou, o mercado, você pode medir o nível de ruído, não vai dar, não vai extrapolar, porque ele fica dentro, ele fica longe, né? Então, não vejo problema hora que você tem uma disciplina para melhorar a qualidade de vida da população. Bauru é uma cidade que o pessoal preza por causa disso. Eu morei 8 anos fora em São Paulo, São José dos Campos, e viajava quase toda semana para Bauru. E tem uma metade do ônibus, na época do Pratão, né? Era de pessoal que a família morava em Bauru e o pai, né? Viajava, o chefe da família, morava em São Paulo, trabalhava lá por causa da qualidade de vida, né? Principalmente quando tinha algum problema, um filho, alguma coisa desse jeito. Então, essa qualidade eu acho que deve ser preservada em detrimento não, né? Num acréscimo de quem vai querer um outro tipo de moradia. No caso aí, a ZR1, o que está acontecendo é uma segregação financeira, uma segregação econômica, do nível econômico, porque só quem tem condições financeiras de morar num condomínio fechado que vai ter esse privilégio de não ter um prédio do seu lado, né? Então, o gabarito, né, além do coeficiente de aproveitamento, eu acho que ele deveria ter. Falaram alguma coisa sobre o gabarito, que não vai ter gabarito. Eu acho que deveria ter um gabarito. Você pode construir o que quiser, desde que esteja dentro de certos parâmetros, principalmente gabarito, né? O sol é uma fonte, tem que ser direito de todo mundo, né? Por que você vai privar? Você pega justamente no inverno, onde ele dá uma inclinação, dependendo da casa, o cara constrói um espigão do seu lado e ele não vai ter, vai ser privado, principalmente no inverno, onde mais necessita do sol. Então, eu acho que eu não vou estender muito, né, a não ser a parte do prédio também, que o Márcio comentou sobre a disciplina sobre quantidade de garagens, né, que o empreendedor tem que fazer. Do jeito que está, você passa em determinadas ruas que tem um prédio à noite, está tudo na rua, né? Então, eu acho que você tem que ter isso sim, tem que ter uma disciplina colocando, dependendo da metragem, o número de vagas de garagem, porque o pessoal vai usar o Uber, vai usar outra coisa, tudo bem, podem usar. Não é o caso de Bauru. Em São Paulo, porque você não tem Manhattan, todo mundo anda de táxi, por quê? Porque não tem lugar para parar. Então, não é o caso de Bauru. Bauru é uma cidade ainda relativamente grande, mas não tão grande assim. Nos próximos 10 anos, vão continuar usando carro. Se vai ser elétrico, não sei. Quantidade de moto aumentou? Muito. Por quê? Não tem como parar, né? Problema de vaga. Agora, a disciplina sobre número de vagas, eu acho de cada residência, de cada empreendimento, tem que ser disciplinado. Porque senão o cara não constrói sem nenhuma vaga e depois o comprador que se vira, vai sair mais barato. Não, você vê apartamento aí de 3 milhões e vende. Por quê? Porque o cara quer qualidade de vida. O que você falou mesmo, o parcelamento do solo. A pessoa não quer comprar uma casa com 5,5 metros de frente.
ela quer uma casa maior, com mais vagas. O pessoal procura essa qualidade, o deslocamento é qualidade de vida. O nosso transporte público é muito deficiente, né? Hoje melhorou a parte do Uber. Quantidade de cartas reduziu porque é R$ 1.600 uma carta. Nessa pandemia, claro que reduz. Então, tudo bem, tem jovens que estão cada vez procurando menos, até sair a necessidade de trabalhar mais longe, tá? Então, eu só vou ficar por aqui, mas eu acho que o plano diretor, ele tem que ver na primeira linha a qualidade de vida da população. Onde que é que você vai ter o desenvolvimento econômico da cidade? Eu acho que indústrias que trazem emprego, tá? Então, a hora que você fala em aumentar um IPTU, vai aumentar o IPTU. Se a cidade depende de IPTU para sobreviver, para desenvolver, é atestado de incompetência, né? Porque ela tem que trazer bens e serviços, certo? Você vê as maiores empresas hoje são de serviço, né? As maiores do mundo. No nosso caso, vê que de cobrança aqui, esqueci. Mas é uma das maiores empresas do Brasil, de cobrança, é serviço. Emprega, tá? Onde que ela faz? Ela não faz no meio da cidade, ela faz em pontos estratégicos onde você tem acessibilidade. Poderia fazer no centro? Poderia. Então, eu acho que a qualidade de vida deve ser o item número 1 do nosso plano diretor, tá? Porque é plano diretor, não é lei do zoneamento. A lei do zoneamento, ela é subalterna ao plano diretor. Pessoal, desculpa se eu me estendi, só isso. Deixa eu só fazer um comentário, Daré, só um comentário bem rápido por uma menção que você fez. Quando eu falei do supermercado, é porque não está relacionado a ruído, tá? É porque o artigo é claro, se vender bebida alcoólica com portas abertas, fechará 1h. O artigo é claro, ele não tem a ver se você tem som, se você tem música ou se você faz ruído, não é este o caso. Tá? Então, é só isso. E outro detalhe é que a tabela que está na norma da ABNT é somente uma tabela de limite de decibéis. Então, não há nenhuma referência de que as medições serão feitas assim, assado, deverão ser consideradas, não existe definição dos parâmetros técnicos. E nós entendemos que eles devem vir. Os parâmetros técnicos têm que estar claros. Porque o que existe é uma tabela que vai dizer assim, olha, o limite de decibel na zona tal é 50. Você está entendendo? Então, não tem nenhum outro parâmetro que não seja somente uma tabela. Mas era só isso, tá bom? Tá bom. Não, sabe o que eu falo, Tânia? Porque eu já fiz 2 laudos sobre isso, já faz um tempo, e levava em conta, tenho certeza absoluta, que levava em conta, era, dependendo da situação, 10 decibéis acima do ruído de fundo, sabe? Só por causa disso. Então, eu já fiz 2 laudos em cima disso. Mas é que quem fará medições, é isso que a gente tem que saber. Quem fará medições serão fiscais. Então, ou tem clareza nessas normativas para eles, porque são fiscais, não vai ter... você tem a sua capacidade técnica para fazer uma perícia e tal. Lá, eles vão ser os funcionários que vão pegar aquele instrumento e vai fazer exatamente o que tiver escrito na lei. É só esse detalhe, tá bom? Mas, enfim, isso aí eu acho que depois a gente... Maninho, por favor. Bom, primeiro eu gostaria de lembrar a todos que a lei não está aprovada. Pelo que eu sei, eles estão ouvindo as sugestões e estão bem assim aptos a vir para mudar. Algumas coisas tem que vir. Eu acompanhei todas elas. Eu discordo do Ângelo, que tinha meia dúzia nos outros lugares. Eu só perdi a primeira reunião. Nas outras eu fui em todas. Foi pessoal de bairro para vir para conversar em relação até no desmembramento, foi ouvido, foi questionado pelo
o Nilson, que está aí presente, né? Eu também participei, tudo, tá? Ao contrário do Ângelo, eu penso que as pessoas não sabem o que é passar fome. Eu acho que as pessoas não sabem, o coronel deve saber, não sabe, o aumento de criminalidade, entendeu? Que é isso que vai acontecer. A gente não tem como, não adianta ser técnico, ser na teoria, se a gente sabe que a prática é outra. A gente tem exemplos das outras cidades que aconteceu. Nós temos exemplos em Bauru. Até o 3º distrito policial, quando eu era na Rafael Mercadante, o nego entrou e foi todo. Entendeu? Eu já falei isso aí. Passei isso daí na Rua Rio Branco, passei isso daí na Laércio Basso Pereira, tá certo? Passei ali na Alfredo Fontão, na Rafael Mercadante, entendeu? Tudo isso daí. Aí, essa teoria muda. Então, a gente está pensando lá na frente, entendeu? Não vai dar certo. Não adianta forçar a natureza com a coisa. O Márcio, eu achei que ele falou muito bem, me preocupa a geração de emprego. Nós estamos com seguro imobiliário em Bauru, que vai acabar. Isso acabou em Ribeirão, acabou em tudo quanto é cidade, e aqui vai acabar. Nós não temos indústria, justamente por causa da dificuldade da má administração no passado. Nós não temos terra boa, nós temos uma minoria de dinheiro em Bauru, por causa da região, nós temos um fator geográfico bom, entendeu? Então, não adianta forçar a natureza. Isso daí eu acho assim, da parte que o Márcio falou, em relação ao coeficiente, isso, na minha opinião, tem que mudar. Eu cito o exemplo para vocês, não vou falar para desmerecer, mas depois em off eu falo para o Nilson. Nós temos 2 prédios de apartamento, não aluga, não vende, faz mais de 2 anos e meio. Não vende. Por quê? Aumento de condomínio. Então, se não aumentar o coeficiente, é isso que vai acontecer, vai ficar inviável. Então, um dos poucos setores que ainda está ganhando algum dinheiro, que está gerando algum emprego, isso vai acabar. Entendeu? Então, acho que dá para ver. Agora, não está encerrada a lei, não está fechado nada. Vamos expor nossas opiniões, né? Agora, não adianta, isso daqui tem hora que eu lembro muito, reunião de condomínio, de associação, que eu sou presidente e participo aqui. Porque o pessoal chega no grupo e fala, mas na hora de ir ninguém vai. Por que não vai lá junto para ouvir? Nós não estamos aqui para servir a população, para ver o bem-estar da população? Por que ninguém vai lá nas reuniões? Eu fui, não só nessas reuniões, como 7 horas da manhã, às vezes sábado ou domingo, estava eu, a Natasha e a Letícia, lá num teatro lá, vendo acompanhando a lei. Eu não tenho técnica, não tenho nada, mas eu já fiz empreendimentos, eu já fui e sou síndico aqui de várias, do Vilagem 1, do 2, do 3, fui do Cidade Jardim, participo lá do Murano, né? Participei da criação, participei ativamente dessa criação de todos aqui os vilares que ninguém acreditava, tá certo? Olha o tanto de emprego que gerou, tanto de coisa que virou. Agora, não dá para esconder, por exemplo, DAI, a drenagem, o DAI tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Para começar, tem que acabar com a roubalheira que sempre teve. Não só por parte da administração, como parte de funcionário, como parte de empresários em Bauru que tem rede de posto de gasolina aí com posto clandestino. Isso ninguém fala aqui. Eu não sei se o pessoal tem medo de apanhar na rua, ou se tem rabo preso e não fala. Isso eu não vejo ninguém comentar. Então, eu acho que é isso que a gente está precisando. O caminho nós estamos certos. Nós estamos com a prefeita, com o vice-prefeito, com o pessoal que está aí, que não está pedindo nada em troca. Então, o condomínio fechado, que não pode gerar prédio, que não pode ter prédio, nada, não é só quem tem condição, não. Nós temos condomínio aí na Rodrigues Alves, nós temos aí, tem uma empresa de fora aí que está para empreender na Zona Norte, entendeu? Que não vai poder ter prédio do mesmo jeito, não precisa ser rico, não precisa ter dinheiro, não. Parece que todo mundo fala que aqui Vilar que é rico, não é rico, não, entendeu? Isso em todo lugar pode ter. Colocar as normas, entendeu? Eu acho que a gente tem que dar incentivo ao gerador de emprego, porque é isso que a gente precisa, qualificar a mão de obra, que nós temos Bauru cercado por casa popular, isso é uma mão de obra barata, não é caro, é dar incentivo, qualificar e não atrapalhar, o mínimo, não atrapalhar, não achacar em todo sentido, como sempre aconteceu em Bauru,
É pedindo emprego, é vereador, é funcionário, é não sei o quê, é com as taxas, com as cargas tributárias altíssimas. É isso que nós temos que fazer, gente. Vamos acordar. Eu penso assim, vocês me desculpem, mas eu acho que do jeito que está vindo, a impressão vai ter. Que é ir para o comunismo para quebrar todo mundo. Nós temos que mudar. Agora, o pessoal está aí, está aberto, a discussão não está encerrada. Vamos dar nossa opinião. Eu fui nas reuniões. Eles estão abertos, vi em comentários que foi feito, até para a prefeita eu comentei. Não, está aberto. Ninguém está impondo as coisas, não. É chegar, aplicar. Na hora que estiver pronto, eu acho que aí é a hora. Vamos expor a opinião de cada um, que eu acho muito válido de cada um, né? Nós temos que ter bom senso, né? Eu sou contra também o que foi falado aí, que a polícia não vem. A questão é que o cidadão, ele chama a polícia e acha que a polícia vai nada. Ele não quer esperar para entrar com uma representação. Eu sei porque eu espero a polícia. E todo mundo faz isso. Nós tivemos aquela boate ali na Comendador José da Silva Marta, não sei se vocês se lembram disso daí, foi fechada. Oh, meu Deus do céu. Vocês lembram que foi fechada aquela boate na Comendador, ali do lado, ali? Que é aquela prédio de vidro, eu esqueço, acho que era com a 13 de maio com a Comendador ali. Fechou. Por quê? Porque realmente estava com barulho alto. Nós já temos uma legislação nossa aí para vir agora. Para fazer, para dar resultado, a pessoa tem que vir, tem que chamar, tem que entrar com representação, tem que juntar prova. O pessoal quer resolver, não tem como. Sem trabalho, não tem como. É isso aí, tá? Obrigado, Maninho. Alfredo? Bom, pessoal, eu concordo com tudo que o Márcio falou, com os pontos que ele levantou, que a Tânia falou também, que o Ângelo, que o Maninho... Mas o que a gente vê é o seguinte, existem muitas dúvidas, né? Por exemplo, nós fizemos, a Tânia lembrou aí, fizemos 2 reuniões com o pessoal lá, com os técnicos da CEPLAN. Desde a primeira reunião da Demacamp, eu estou questionando o coeficiente 1 e solicitando algum exemplo de coeficiente 1. Até hoje não me entregaram. Nós fizemos a primeira reunião com as técnicas, questionei isso daí novamente. Aí, na segunda reunião, eram outras pessoas, falaram que iam responder. Então, nós estamos chegando num ponto agora que eu acho que nós precisamos de mais prazo aí para discutir, porque, tecnicamente, o que o Márcio levantou, os pontos, eu acho que estão perfeitos. Agora, eu gostaria de ouvir as respostas do pessoal aí da CEPLAN, para a gente poder... ter ou eles convencem tecnicamente a gente, ou a gente convence tecnicamente eles. Porque não é possível, por exemplo, a gente solicitar que nem a ZEIS, eu falei isso na elaboração do plano de zoneamento, que achavam que não devia engessar as ZEIS, né? E as ICs também. E, até agora, eles acham que isso é legal. Eu acho que isso vai travar de novo. A gente tem que ter. Se não tiver o financiamento apropriado, nós vamos travar de novo. Então, eu acho que nós precisamos ter mais tempo para discutir, né? E outra coisa, tecnicamente, porque não adianta querer impor do jeito que está sendo imposto assim, a gente discute com quem isso daí? Nós marcamos 2 reuniões, não saímos do lugar, entendeu? Então, eu acho que precisa ter, assim, também, da parte da CEPLAN, um pouco mais de ouvir os técnicos, porque senão vai ficar difícil. Ou eles convencem a gente, ou a gente convence eles, né? O que a gente não quer, nós moramos aqui em Bauru, todo mundo, o que a gente almeja aqui, como diz o Udaré, né? A gente quer o quê? Uma cidade que dê qualidade de vida? Sim, com certeza, é isso que a gente quer, mas a gente quer também que haja desenvolvimento econômico. Não adianta ter uma bela qualidade de vida e não ter emprego nem geração de renda. Então, nós temos que afinar esses objetivos. Então, eu sugiro aí, eu acho que muito pertinente agora, deu um pouquinho mais de tempo para a gente poder discutir esses valores mais técnicos do que, vamos dizer assim, do que emocionais. Então, eu acho que se a gente puder ganhar um prazinho aí de uns
uns dias aí, eu acho uma lei que está há 40 anos no mercado, se ficar 40 meses e um mês a mais, não vai mudar nada. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alfredo. Eu lembrei de um detalhe, ouvindo a conversa, a pronúncia de vocês, e que há tempo eu tinha pensado isso e não tinha falado. Eu acho que faltou uma discussão fundamental aí em tudo isso, né? Que é o princípio de tudo. Que cidade que nós queremos, gente? Nós não tivemos eu acho que a gente não teve essa discussão, pelo menos eu não vi. Nós somos uma cidade o quê? Nós somos centro do estado, mas nós queremos que tenha mais indústria, nós queremos que ela tenha mais comércio, são mais serviços, ela é uma cidade logística. Eu acho que a gente precisa de um foco, até para poder direcionar a legislação, direcionar, seja plano diretor, seja lei de zoneamento, porque a partir do momento que você tem um foco que você vai buscar para a cidade, você começa a pensar melhor as alternativas que nós vamos buscar para favorecer o rumo daquela cidade para aquele direcionamento. Então, nós estamos, assim, basicamente desenvolvendo por osmose. Houve a época áurea do comércio em Bauru, hoje já está bem transformado isso, né? Tinha aquela questão antigamente que se falava que Bauru é o centro do estado, mas hoje, com as tecnologias que nós temos de comunicação redundância, pistas duplicadas, também não faz já muita diferença você estar alocado em Bauru, uma cidade a 50 quilômetros daqui. Então, nós precisamos avaliar aquilo que a cidade tem de bom e o que ela pode trazer. As universidades, ela forma muita mão de obra na cidade, é uma mão de obra mais técnica. Então, sei lá, vamos pensar em a cidade ser atrativa para trazer empresas de tecnologia ou que emprega essa gente. Então, eu acho que essa discussão nós nunca tivemos durante a discussão o ano passado do plano diretor, mesmo com as exposições da Demacampo, foi uma coisa que a gente sempre cobrou demais. Então, nós vamos fazer numa lei, assim, às vezes, a impressão o sentimento que a gente tem, olha, precisamos resolver isso porque nós temos um problema urgente para resolver. E a gente está perdendo, às vezes, a oportunidade de botar um ponto de chegada na cidade e falar, nós vamos chegar aqui. Bauru, daqui 20 anos, 10 anos, 30 anos, vai ser uma cidade assim. Então, eu queria que vocês refletissem também um pouco, eu não sei se é uma visão que só eu estou tendo, essa percepção, né? Mas eu acho que falta isso, né? Mas é isso que eu queria colocar só para poder finalizar aí. Isso vai de encontro que o Ângelo comentou também, né? Nilson, fica à vontade. Eu acho que uma das coisas que mais ocorrem nesse momento é uma certa confusão ou a mistura de elementos que devem estar presentes na discussão do plano diretor e aqueles que estão na lei de uso e ocupação do solo. Boa parte das coisas que você acabou de apontar, Márcio, são questões voltadas ao plano diretor e não necessariamente a lei de uso e ocupação do solo ao zoneamento. O zoneamento é uma lei um pouco mais chata mesmo, é um pouco mais detida, mas assim, até pensando em algumas pontuações que fizeram, eu diria que o pressuposto da lei de uso e ocupação do solo é de uma liberalização maior do espaço da cidade, uma menor divisão e separação dos setores da cidade, e nisso é real o fato da fiscalização ganhar um peso, né? Então a fiscalização precisa trabalhar sobre outros métodos que não mais a canetinha e o pranchetinha, né? Então a gente precisa usar equipamento mais contemporâneo. O georreferenciamento é o outro elemento que vai ser muito importante para a cidade. Isso, a ideia é que isso seja implantado ainda no ano que vem, né? Então, a tecnologia precisa estar presente para a fiscalização moderna, não pode ser da forma que está, né? Até o número de fiscais, não diria que é um dos piores, né? Mas mesmo assim tem que aumentar, porque tem gente que se aposenta e coisas assim. Então, assim, o peso da fiscalização é, sim, maior, mas ela precisa contar com outra forma de fiscalizar, de outra maneira, não pode ser como está. Então, assim,
Eu acho que a cidade que se propõe na lei de ocupação do solo é menos compartimentada, é mais diversificada, é polinucleada, né? Então, a ideia de que você tenha centro de bairro, de que você possa caminhar até a padaria, até o mercado próximo de preferência, né? Então, eu acho que é uma das características, mas, assim, não adianta querer trazer para a lei de ocupação do solo ou zoneamento questões que não lhe pertencem, na verdade, pertencem sim ao plano diretor, embora, novamente, elas não são totalmente desligadas, mas algumas questões mais abrangentes, ou seja, a cidade que queremos, a cidade para o futuro, o desenho da cidade, eu acho que isso vai estar muito mais presente nas discussões do plano diretor. Então, eu acho que é normal, eu vejo que até nas reuniões, nas audiências, isso ocorreu. Outra coisa que foi apontada também é a questão da participação. Houve participação, sim, nas zonas, é claro, na Zona Sul houve uma participação maior, e até o que se pode dizer é que as demandas da Zona Sul foram um pouco diferentes, né? Eram muito específicas em relação ao comendador, em relação ao Estoril 2, em particular, né? E as outras questões recorrentes, né, questão de desdobro, apareceram nas demais zonas, né? Então, assim, eu entendo que, pelo que eu estive vendo até agora, em termos de sugestões para a lei de ocupação do solo, alguns pontos são relevantes, sim. Coeficiente, tocado com alguma frequência, desdobro com muita frequência, e outros pontos menos. Aí, algumas coisas muito pontuais. Eu tenho um levantamento ainda parcial. Então, assim, outra coisa que eu acho um pouco injusto é que as discussões sobre as propostas, elas vão se dar depois, né? Então, a gente é dado marco até dia 8, no sentido de receber as contribuições e depois aí sim discuti-las, né? Então, não é justo também dizer que se fechou os ouvidos para as sugestões feitas, elas estão sendo anotadas, estão aqui, ó. Eu tenho aqui pelo menos umas 6 páginas, isso até dia 5, né, porque dia 8 é sexta-feira, então, nos pode dizer que esteja se dando ouvidos às propostas, elas estão aqui. Agora, realmente, as discussões vão ocorrer mais adiante, né? Também há um grupo com os delegados do plano diretor, eles estão participando, sim, né? Participaram de algumas reuniões das várias zonas da cidade, alguns foram nas zonas que representam, não foram todas, é normal. Destaco também a presença dos vereadores, muito maciçamente, que alguns participaram de todas elas, o que é muito bom também, porque as coisas vão chegar na Câmara de uma forma, eu entendo, um pouco mais redondas, né? Mas é isso, eu acho que nada impede que a gente discuta as propostas colocadas por esse conselho, que a gente tem que levar muita consideração, a própria Senag, né, que certamente amanhã colocará mais outras questões, mas as discussões devem se dar depois, né, e não nesse momento. Mesmo que esse conselho seja importante, que a Senag seja uma entidade importantíssima, preceder as propostas desses órgãos, as demais, e já incluí-las antes de se iniciar a discussão, eu acho que não é o caso. A gente pode fazer discussão posterior, sim. E aí, se for o caso de precisar mais prazo, talvez sim nas discussões, e não nas propostas, né? Eu acho que talvez seja mais razoável. Até em função das propostas meio que, pelo que eu tenho visto, ao menos elas se repetirem, né, em alguns pontos principais, né? Mas acho que é isso. As pessoas falaram bastante coisa e é difícil eu pontuar todas elas aqui também, né? Mas eu só quero dizer que a gente, na discussão, isso precisa estar claro e aberto. Obrigado, Nilson. Só para esclarecer, eu sei que muitas coisas do que eu coloquei são realmente inerentes do plano diretor. Mas, e até às vezes é por isso que formam tantas dúvidas no pessoal técnico, que esse pessoal ele vinha acompanhando todo um processo em cima da discussão do plano diretor, e de repente teve a ruptura e vira a chave para a lei do uso do solo. Então a gente tinha uma sequência de caminho. Então é quase impossível a gente não conotar uma coisa com a outra,
E isso que acaba gerando as dúvidas, porque como é que nós aplicamos na lei de uso do solo, se ela é uma lei que está se lastreando nesse plano diretor que ainda não zerou a discussão dele. Então é isso, eu entendo o empenho de vocês, a gente sabe o quanto vocês estão trabalhando e para sair a lei, entendemos a necessidade, acho que o Conselho todo é muito consciente em tudo isso, mas ele tem uma preocupação muito grande pelo próprio peso da responsabilidade que ele traz junto com o plano diretor. Então, quando a gente põe aqui as nossas críticas ou os anseios, entenda como uma questão construtiva do processo, não ninguém é contra plano diretor ou lei do zoneamento, ou que um quer que saia. Pelo contrário, a gente quer que saia o mais perfeito possível, porque a gente já vem esperando e isso há muito tempo, né? E ninguém quer correr o risco de, por uma falha qualquer, nós temos o processo retardado por mais um tempo. É nesse sentido, entendeu, Nilson? É mais isso, mas vamos... Márcio, deixa eu só pontuar mais uma coisa que eu tenho colocado para a Ellen e para a Ana, que estão liderando esse processo aí do plano diretor lá na Secretaria, da lei de zonamento, e também do plano diretor. É que, assim, a ideia é que, nesse momento de discussão, a proposta saia o mais redondinha possível, que consiga contentar... A todos a gente não vai conseguir, a gente sabe disso, né? Não dá, né? É impossível. Mas, assim, que o mais possível, o mais redondo possível, porque, assim, o que eu temo, porque se chega alguma coisa com muitas arestas na Câmara, a Câmara tende a transformar, e às vezes não da melhor forma que deveria, né? Às vezes a gente vê nos planos diretores mesmo que ocorreu, né? Então, assim, a gente gostaria que as coisas chegassem o mais redondinhas possíveis para a Câmara, para que os vereadores entendessem que as pessoas estão falando, ok, tá bacana, vamos aprovar, para que as coisas não sejam muito transformadas na Câmara. Eu tenho uma certa preocupação com isso também. E tenho exposto isso às nossas técnicas, às pessoas de uma forma geral, né, lá na CEPLAN. Tá certo. Bom, gente, já o horário está bem avançado. Se ninguém quiser fazer alguma consideração mais, eu vou encerrar por hoje. E amanhã fica já o convite na Senag de mais uma discussão a respeito. 7 horas, né, Alfredo? 7 horas. 7 horas. Na Senag estão convidados quem quiser participar. Eu só queria só pontuar aqui para o Nilson, que eu acho importante o que ele disse agora com relação aos vereadores, né? Porque eles não vão ter essa visão, às vezes, técnica. Mas eu acho importante também que os técnicos da Prefeitura, da CEPLAN, conversem com a gente e nos convençam, porque aí nós podemos ajudar. Agora, se eles não nos convencerem, eu vou ser sincero para você, não vai ter ajuda lá na Câmara. Agora, se houver um consenso, com certeza nós vamos estar do lado da técnica, não vamos estar do lado de ninguém, certo? Só tem que convencer a gente primeiro também, não basta convencer vereador, isso e aquilo, para a gente poder atuar de uma maneira que seja positiva e proativa com relação à lei e o plano diretor. Eu acho que todo mundo que a gente quer é o bem da cidade. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Gente, boa noite a todos aí. Obrigado pela participação de todos. Boa noite. Até logo. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.